Bom, agora que a gente já se familiarizou com todos os equipamentos e as hélices, vamos para a produção de um shampoo suspensor. Muitos shampoos no mercado, eles não possuem essa propriedade suspensora. E acaba que quando a gente incorpora alguns ativos específicos que são insolúveis, ocorre a precipitação do mesmo. Um exemplo que eu posso te dar é o peróxido de benzoíla. Ele é um insumo totalmente insolúvel, então a gente tem que colocar ele em uma suspensão. Para quem não lembra, a suspensão é quando a gente tem partículas uniformes dispersas em um meio do qual elas não irão formar corpo de fundo. Ou seja, o que é o corpo de fundo? É algum particulado não solúvel, um particulado sólido que está precipitado no fundo do becker. Então, para isso, a gente tem que pensar em uma formulação com uma estrutura polimérica para que ela possa atingir essa propriedade suspensora. Vamos primeiramente para o processo farmacotécnico e depois eu explico um pouco mais sobre a questão suspensora para vocês e algumas especificidades que ela tem. Eu vou colocar aqui já a minha água, que já está com o meu EDTA, que é o meu quelante, para o aquecimento. Vou prender ele aqui com a cinta novamente e vou fazer já o acople da hélice naval. Como eu havia explicado anteriormente, é extremamente importante a gente saber qual tipo de hélice utilizar durante a preparação do nosso sistema surfactante ou então da nossa emulsão. Então aqui no caso eu estou utilizando a hélice naval. Mesmo processo, vou fazer a fixação dela aqui com o mandril, apertando as 3 cavidades. Feito isso, vou descer aqui e fixar o meu agitador. Fixado mesmo, ligo novamente devagar para ver se ele não está pegando em nada. Bom, esse processo ele não necessita de aquecimento, a gente consegue fazer ele totalmente a frio. Então eu vou fazer aqui a adição da glicerina e do Jaguar. O Jaguar basicamente ele é uma goma guar quaternizada que vai promover ao fio um condicionamento maior. Ou seja, ele vai agir aí na questão eletrostática do fio. Para que eu incorpore o Jaguar, é interessante a gente fazer uma pré-dispersão do mesmo em um recipiente auxiliar ou então em um vidro de relógio, como eu estou fazendo aqui em glicerina. Isso vai evitar na sua formulação que forme grumos. Então, pré-disperso aqui em glicerina, eu posso fazer a incorporação do mesmo com agitação mecânica no sistema. Raspo bem aqui o vidro de relógio e ele vai fazer toda a dispersão no sistema aquoso. Caso você queira acelerar esse processo, você pode elevar ali um pouco a temperatura, mas vale lembrar que se você elevar a temperatura, depois você vai ter que fazer o processo de resfriamento. Bom, após completamente disperso o Jaguar e solubilizado aqui no sistema, a gente pode prosseguir com a formulação. Eu vou incorporar agora o nosso agente polimérico, que é o que vai proporcionar essa ação suspensora. No caso, aqui eu estou utilizando o Aculin 33, mas você poderia utilizar o Aculin 33, o Aculin 22, o Aculin Excel ou então o Carbopol Aqua. Ou então também você poderia utilizar o Focus Gel Aqua, que são aí matérias-primas muito similares que possuem essa capacidade suspensora. Então aqui no sistema aquoso eu posso já fazer a adição do Aculin. A gente vê que o sistema ficou completamente branco e ele tem que ficar levemente transparente a turvo. Mas para isso eu tenho que realizar a neutralização do pH do sistema. Para que esse polímero forme, é extremamente importante que ele fique no pH de 6,5 a 7. Então para isso eu vou utilizar uma solução de NaOH, ou seja, hidróxido de sódio a 20%. Aí você pode me falar assim, mas Samir, eu não tenho hidróxido de sódio na minha farmácia porque eu não tenho licença para comprar ele. O que eu posso utilizar? Nesse caso você pode utilizar o AMP Ultra 2000 ou então a trietanolamina. Seriam 2 opções aí de alcalinizantes que você poderia utilizar em substituição ao hidróxido de sódio. Aqui eu vou pingar umas 4 gotinhas e vou aferir o pH para ver se ele está muito longe do pH que eu desejo, que no caso é 6,5 a 7. Fiz a incorporação das gotinhas, com a fita de pH eu posso fazer a medição do mesmo. Ó, eu vejo aqui que ele está ainda em pH 5. Adicionei mais 4 gotinhas. Perfeito, aqui visualmente eu já vi que ele formou, mas a gente faz a aferição só para ter certeza. Perfeito.
Bom, aqui eu interrompi a agitação para que eu possa fazer a incorporação dos tensoativos. Vale ressaltar que os tensoativos é interessante que a gente incorpore os mesmos sem agitação mecânica e depois a gente só finaliza com a agitação, para a gente evitar a formação de bolhas também no sistema. Então aqui eu já tenho o meu Plantarem 2000 e a minha cocoamidopropilbetaína. Estou utilizando aqui dois tensoativos extremamente suaves para não causar uma irritação tão grande à pele. Inclusive, isso aqui é uma sugestão que a gente tem para fazer a incorporação, por exemplo, de clorexidina, que é um ativo aí que muitas farmácias de manipulação têm uma certa dificuldade em trabalhar. Então aqui o cocoamidopropilbetaína e aqui um pouquinho mais viscoso o Plantarem 2000. E por último, vou fazer a incorporação do Lamesoft PO, que também é um outro tensoativo, também muito suave, indicado para peles atópicas. Essa aqui é uma formulação que ela é extremamente segura, então a gente pode fazer também a utilização dela em produtos veterinários, levando em consideração que quando a gente fala de animais, a gente tem um risco muito maior de gerar intoxicação ou então gerar irritação nos mesmos. Feito isso aqui com o bastão de vidro, eu vou fazer a incorporação dos tensoativos na base. Bom, após realizado o processo de produção, a gente pode fazer a incorporação dos ativos. Como, por exemplo, o peróxido de benzoíla, que eu dei como exemplo, a gente poderia também colocar o sulfeto de selênio, que é um outro ativo também insolúvel, ou então o enxofre precipitado. A gente tem algumas alternativas aí que a gente poderia utilizar essa base como veículo principal ideal. Aqui, no caso, outra questão que a gente pode também e deve utilizar os shampoos suspensores é quando a gente vai trabalhar com micas, que vai dar aquele efeito perolado. No caso aqui, eu vou colocar um shampoo azul com uma mica prata. E se eu não colocar um sistema suspensor nessa mica, ela vai se precipitar todo ao fundo e quando o cliente abrir vai estar tudo no fundo do recipiente. Então aqui eu vou fazer a incorporação da mica e do corante e está finalizado a formulação. Lembrando aqui que o conservante você pode adicionar nesse processo a frio a qualquer momento, tendo aí o de preferência dentro do seu laboratório. Poderia ser um Optifin, um Spectrastat ou então algum outro conservante, mas de preferência mais hidrossolúvel. Após incorporado um QS do corante, eu posso fazer também a adição de um QS de mica para que a gente tenha esse efeito brilhoso para a nossa formulação. Feito isso, só a gente pegar o pão duro e homogeneizar. E aqui a gente tem o nosso shampoo base finalizado. Caso tenha ficado alguma dúvida, você tenha interesse em saber mais dos produtos da Fisaton, eu convido vocês a entrarem no site ou então em contato pelo telefone que está aparecendo aqui embaixo. Obrigado e até a próxima.